Tic-tac, tic-tac. Você está ouvindo esse barulhinho? O mercado de petróleo está acompanhando um dos maiores riscos energéticos dos últimos anos, a continuidade do fechamento do Estreito de Hormuz. E a pergunta mais importante agora não é apenas quanto está o preço do Brent hoje. A pergunta é, por quanto tempo o mundo consegue sustentar esse choque usando as suas atuais reservas? Porque se Hormuz continuar fechado, o mercado pode sair de um cenário de volatilidade para um cenário de estresse físico da oferta. Esse é o tic-tac dos estoques globais que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Vitor Souza, analista da Genial Investimentos. Se você gosta dos nossos conteúdos sobre mercado de petróleo e investimentos, aproveita para se inscrever no canal, deixe seu like e ative as suas notificações. O conflito entre o Irã e os Estados Unidos começou no final de fevereiro de 2026 e desde então o Estreito de Hormuz caminha para quase 100 dias de bloqueio. Esse não é um ponto qualquer do mapa. Por Hormuz passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo, além de volumes relevantes de gás liquefeito e fertilizantes. No início do ano, a expectativa era de um petróleo mais barato, mas o cenário mudou completamente. O Brent saiu de cerca de $60 por barril e em janeiro chegou a bater mais de $130 por barril, na máxima do ano. Mesmo depois de algum alívio, o petróleo segue negociando no patamar elevado, refletindo o risco geopolítico e a restrição da oferta. O ponto interessante é que a curva futura ainda parece precificar uma normalização razoavelmente rápida da oferta. Quando comparamos o preço realizado no mercado físico com a curva futura, vemos uma diferença relevante. Isso sugere que o mercado acredita que em algum momento próximo haverá um acordo entre os Estados Unidos e o Irã que permitirá a reabertura do fluxo de embarcações na região. Mas essa é justamente a principal fragilidade da tese. Essa expectativa não necessariamente vem de uma ferramenta técnica ou de um modelo matemático robusto. Em grande parte, o mercado simplesmente acredita que um acordo virá muito em breve. O risco aqui é o oposto. É o conflito durar muito mais tempo do que o imaginado e a reabertura simplesmente não acontecer e começar a contaminar toda a curva futura do preço do petróleo. Segundo a IEA, a interrupção em Hormuz já teria retirado mais de 14 milhões de barris por dia da oferta dos produtores do Golfo. O déficit efetivo do mercado é menor, porque existiu aí alguns amortecedores. Primeiro, redirecionamento de fluxos, queda da demanda, redução do refino e liberação dos estoques estratégicos. Mesmo assim, os estoques globais observados caíram cerca de 250 milhões de barris entre março e abril, ou aproximadamente 4 milhões de barris por dia. E aqui está o ponto central. Os estoques globais até chegaram em fevereiro de 2026 em uma condição razoavelmente confortável depois de uma recomposição de estoques ao longo de 2025. Mas esse colchão começou a ser consumido rapidamente após o fechamento do Estreito de Hormuz. Além disso, quando falamos em 7,9 bilhões de barris de estoques globais, não estamos falando de todos os barris imediatamente disponíveis. Esse número inclui petróleo em terra, derivados, petróleo sobre a água, a parte que está em trânsito, parte que está presa em gargalos logísticos, parte que está em reservas estratégicas, parte que está em estoques operacionais mínimos de refinarias, terminais e sistemas de distribuição. Ou seja, o número agregado parece confortável, mas os barris livres e comercialmente disponíveis podem estar caindo muito mais rápido do que nós imaginamos. Por isso, a marca de 7,5 bilhões de barris em estoques globais observados é uma referência muito importante para nós monitorarmos. Não é um número mágico. O Brent não passa automaticamente para $200 por barril quando esse nível é atingido. O preço depende de vários fatores: nível dos estoques, velocidade da queda, composição desses estoques, localização dos barris e visibilidade sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Mas 7,5 bilhões de barris seria um patamar relevante, porque ele nunca foi observado desde o início da nossa série histórica, que começou em 2020. Partindo dos estoques de abril de 2026, esse nível poderia ser alcançado em algo em torno de 70 a 100 dias, dependendo da velocidade da redução diária dos estoques. Se o mercado estiver consumindo estoques a 4 milhões de barris por dia, o prazo é de aproximadamente 100 dias. Se o ritmo do consumo for de 6 milhões de barris por dia, esse prazo vai cair para algo próximo a 70 dias. Na nossa visão, o mercado está caminhando para o segundo ato dessa crise. O primeiro ato foi o choque inicial do preço. O segundo ato é a pergunta: os estoques conseguem segurar o fechamento do Estreito de Hormuz por mais quanto tempo? Para as petroleiras, esse cenário tende a ser positivo,
principalmente para companhias com produção crescente, baixo custo de extração e maior exposição ao preço do petróleo. A manutenção do fechamento do Estreito de Hormuz impacta a curva de duas formas: no curto prazo, pela ausência física do produto, e ao longo da curva, pela necessidade futura de recomposição dos estoques estratégicos que estão sendo consumidos nesse exato instante. Nesse contexto, entre os principais nomes do setor, seguimos com preferência por Prio e Petrobras, que combinam produção relevante, geração de caixa elevada e maior capacidade de capturar o ambiente do Brent a preços mais altos. A mensagem final é simples: enquanto Hormuz seguir fechado, o mercado de petróleo não está olhando apenas para o preço do Brent, ele está olhando para o relógio dos estoques globais, e esse relógio está correndo nesse exato momento. Agora eu quero saber a sua opinião: o mercado está calmo demais ou o risco de Hormuz já passou do limite? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas análises e dê uma olhada nesse vídeo que eu separei aqui ao lado para você continuar bem informado sobre o setor. Dito isso, até a próxima.